Eu postei um vídeo sobre um texto atribuído a Santo Agostinho, cujo conteúdo é hoje considerado preconceituoso e racista com relação aos povos indígenas e os africanos. Analisa comigo se há ou não racismo nesse trecho. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Porque selvagens era a maneira como a elite europeia do século XIX se referia àqueles povos que eles consideravam inferiores, os africanos e os indígenas americanos. E quem são esses espíritos mais adiantados? Claro, o colonizador europeu. Um amigo muito querido me questionou e falou: Elias, será que você não entendeu errado esse texto? Eu disse para ele que eu não vejo como aquele texto se atribuído a Santo Agostinho. É muito mais provável que ele seja uma criação da mente do médium. No estado de transe mediúnico, ele deve ter imaginado que estaria sob influência de Agostinho de Hipona. Por isso que aquele texto é tão limitado aos preconceitos daquela época. Ah, então você está querendo dizer que Kardec se enganou ao colocar aquele texto no Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, eu não acho que seja adequado dizer que Kardec tenha se enganado, até porque não existiam parâmetros para analisar aquele texto naquela época sob esse aspecto. Pelo que se sabia do assunto, Kardec entendeu que o texto era procedente e o acatou. Hoje, com certeza, ele não o acataria. Primeiro, porque é pouquíssimo provável que Agostinho não tivesse conhecimento do processo colonizador que estava em curso e das atrocidades que estavam sendo cometidas contra os povos indígenas e africanos. Segundo, Agostinho era africano e por mais que ele tivesse sido absorvido pela cultura romana do século IV, quando ele viveu, ele devia conhecer muito bem a riquíssima cultura daquela região que ainda estava intacta e devia conhecer também muitos dos sábios daquelas sociedades. Por isso que nós que estudamos Kardec precisamos ser capazes de contextualizar o seu texto, identificar as ideias centrais que norteiam o seu pensamento e aquelas que não mais se aplicam. Se ele estivesse aqui hoje, com certeza ele não validaria muitas das ideias que estão nos seus livros, por não estarem mais em sintonia com o que se sabe hoje a respeito de cada assunto. Kardec esperava que aqueles que viriam depois dariam continuidade ao seu trabalho, mantendo o espiritismo atualizado em relação aos avanços da ciência. Para ele, se uma verdade nova se revelar, ele, o espiritismo, a aceitará. Então eu agradeço ao meu amigo por me procurar de maneira tão respeitosa para esclarecer essa questão e reafirmo que bom, porque é da discussão que nasce o entendimento, é da discussão que nascem as novas ideias que deverão nortear o espiritismo atualmente em pleno século XXI.